Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. É um prazer estar aqui novamente. Hoje nós vamos ter mais um estudo. Olá, pastor. Olá a todos. Qual é o capítulo que nós vamos ler hoje, pastor? Gênesis 32. Então vamos seguir com Gênesis. Também Jacó seguiu seu caminho e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Que significa isso, pastor? Que os anjos foram encontrar-se com ele. A gente vê o cuidado, de Deus aí, mostrando que Deus está ao redor dele. Todo lugar que ele está passando, eles estão ali acompanhando. Deus é onisciente, onipotente também, onipresente. Ele pode estar onde ele quiser, em todo tempo, com todos ao mesmo tempo. Com qualquer pessoa Deus pode estar o tempo todo. Só que com seus servos, ele envia os anjos para guardar os seus servos, para ministrar os seus servos. E foi o que ele fez aí. Ele enviou seus anjos para se encontrar com ele, para dizer: olha, você não está sozinho, nós estamos aqui e vamos ficar com você. E nós temos uma referência em Salmos 91:11. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Então aí o Senhor está mostrando, quem dá a ordem aos anjos para nos guardar é o Senhor. Então tanto Jacó, como você, como eu, como nós aqui, podemos estar guardados pelos anjos do Senhor. E no verso 3 diz: Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes deu esta ordem: Assim vocês falarão ao meu senhor Esaú. Seu servo Jacó manda dizer isto: Como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Esse ponto é importante porque do capítulo 32, versículo 1, que nós lemos a vinda dos anjos ali, e depois até agora, esses versículos que você leu, nós vimos que ele estabeleceu estratégias para chegar até o irmão. Então, ele parece ser uma pessoa muito disciplinada, Jacó. Não sei se ele aprendeu isso com a sua mãe ou com o seu pai. Eu acho que ele aprendeu com a mãe dele. Então, ele gosta de ordenar as coisas muito bem. Veja que a primeira estratégia que ele fez foi fazer o quê? Enviar os seus servos para avisar o irmão que ele estava ali. Para que Esaú não viesse de supetão e pudesse causar algum dano. Ele fica parado ali onde ele está e ele manda então seus servos ir ali avisar que ele está chegando. Essa é a primeira estratégia dele. A segunda estratégia é quando ele fica sabendo aí que o irmão vem com 400 homens. Isso dá muito medo, ele teme, ele não sabe o que o irmão vai fazer. Então ele ficou muito angustiado. Versículo 7 fala: Então Jacó teve medo e ficou angustiado. E agora então ele vai ter a segunda estratégia. O que ele vai fazer aí, pastor? Ele divide em 2 grupos o povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E aí ele pega, dentro dessa segunda estratégia que ele fez, depois que ele fez toda essa separação, veja que ele está no estresse, mental, espiritual, psicológico e físico. É muito esforço físico, ele não tem tempo a perder. Então ele divide esses grupos todos e agora então ele vai buscar a Deus. No versículo 9 até o 12, ele vai estar buscando o Senhor. E veja como ele ora, pastor. Jacó orou: Deus de meu pai Abrão,
e Deus de meu pai Isaque: ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e às mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Então, ali no versículo 10, ele está falando com Deus que quando ele saiu, ele era um só, ele só cajado dele de companheiro. Agora ele tem 2 grupos, é muita gente que depende dele ali. São seus filhos, suas esposas, suas servas, seus empregados. Então, me livra da mão do meu irmão, né? Me livra da mão de Esaú. Ele está suplicando e ele vai invocar a bênção que o Senhor vai dar, que é a promessa que Deus dá para Abraão quando ele foi sacrificar o seu filho, que se encontra em Gênesis 22:17. Gênesis 22:17. Que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Então ele invoca a presença do Senhor, busca a proteção de Deus na oração e fala das promessas de Deus em relação a ele. Então, tu me guardaste até aqui, me livraste já do meu sogro, né? E também vai me livrar da mão do meu irmão, porque tu falaste isso para o meu avô. E eu estou aqui agora diante do Senhor, me livra da mão do meu irmão. E aí, então, no versículo 13, ele vai agora formar a 4ª estratégia. O que ele vai fazer? Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. O pastor fez as contas aí, pastor. Quantos animais deram? 580 animais. 580 animais de presente. São animais variados, muitos animais, várias espécies. Então, ele separa isso tudo para presentear o seu irmão, mas de uma forma muito estratégica. Como ele faz, pastor? No verso 16, entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: vão à minha frente e deixe espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: de quem você é? Para onde você vai? De quem são esses animais que você vem trazendo? Responda: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: é assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele. Então, a estratégia era formar grupos desses animais todos e colocar um líder na frente desses grupos. E eles iam uma distância do outro e eles tinham que falar exatamente isso aí. Quando o irmão perguntasse quem eles eram, de onde eles estavam vindo, é um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Porque ele estava mandando esse grupo, um atrás do outro, falando a mesma coisa, para abrandar o coração do irmão, e o irmão saber que ele também estava vindo atrás. Ele estava vindo mais devagar. É o que diz o verso 20. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida. Então ele estava esperando, com esses presentes, abrandar o coração do seu irmão, porque ele não sabia como o irmão iria reagir ao vê-lo depois de todos esses anos. A estratégia dele é mandar os presentes em conta-gotas, um pouco de cada vez. Assim ele vai atrasando ele na sua caminhada e ele vai também recebendo diversos presentes. Vai reunindo todos aqueles animais
Então ele vai vendo que o presente é um volume considerável. E sempre eles falando, olha, eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Sempre eles falando isso, para que Esaú soubesse que o irmão está ali atrás. Essas pessoas não estão vindo invadindo a terra dele ali. Eles estão indo porque o irmão está vindo. Então foi tudo isso que ele fez nessa quarta estratégia, né? Ele já deixou tudo preparadinho, tudo arrumadinho. Ele também, aí nessa mesma noite, ele se levantou e ele faz o quê? No versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passasse um ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Então aí, nessa quarta estratégia, já estava tudo pronto, as pessoas já sabiam o que elas tinham que fazer, os mensageiros já foram levando os presentes para o seu irmão, as mulheres já estão do outro lado, agora ele fica aqui do lado de cá e ele então vai se encontrar com uma pessoa, no versículo 24. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até ao romper do dia. E a gente não sabe como esse homem chegou, se já chegou agredindo ele, se já chegou lutando, eu sei que lutava com ele. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então aí, nessa quarta estratégia, ele vai lutar com este homem e ele percebe que ele não é um homem qualquer. É um enviado de Deus, é um anjo ou é o próprio Deus, nós não sabemos. O que dá para entender, né, é que é uma pessoa que tem autoridade espiritual, porque ele chega e fala, amanhecendo o dia, me deixe ir, né? Me deixe ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então Jacó viu que era alguém muito especial, porque ele não ia pedir a bênção. Ele reconheceu que era um ser especial, que era um anjo, alguma coisa assim. Era um ser divino, que tinha autoridade espiritual. E ele então pede a bênção. Então o homem pergunta para ele: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, calcanhar, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então agora o Senhor vai tirar esse nome de Jacó, que trouxe tanta desgraça para ele. Porque desde que ele recebeu esse nome, esse menino tem sido atormentado. Já explicamos nos episódios anteriores, existe a diferença entre Iacave, que significa enganador, e Akev, que significa calcanhar. Então, eles costumam chamá-lo de Iacave, enganador. Isso, provavelmente, acho que desde a infância dele faziam isso, gozavam dele. E o Senhor vem nesse momento para lutar com ele, fortalecê-lo, dizer, não, você pode, e agora também vou tirar esse nome da sua vida. Vamos tirar isso da sua história. Agora você vai receber um novo nome, o nome de Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Pode ir em paz, porque agora você tem um novo nome, um nome que Deus está te dando. Ele muda uma coisa importante. Ele faz com que Jacó entenda qual é a sua missão. Ele diz que agora ele vai se transformar numa nação. E essa nação liderada por um homem que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então, você vê que esse nome, que é calcanhar, de repente ele é chamado daquele que lutou com Deus e os homens. Olha, ele saiu do calcanhar lá de baixo e subiu nas alturas. E é interessante
Que aí, como o Senhor está falando, né? O próprio versículo 28 diz: e o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus. Então este homem com quem ele está lutando é Deus. Deus vem nessa forma humana, porque como nós já falamos no início aqui do nosso estudo hoje, Deus é onisciente, onipresente e onipotente, e ele pode vir da forma que ele quiser. Exatamente, ele pode tudo, ele pode se transformar no que ele quiser e ele pode atuar da forma que ele quiser também. E agora então, Jacó tenta saber o nome dele para que possa adorá-lo, né? Mas o nosso Deus não quer que nós adoremos nada aqui na terra, porque não existe nada aqui na terra que se assemelhe à forma de Deus. Nós só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Como o Senhor falou, né, para a mulher samaritana, lá no Evangelho de São João, capítulo 4. E aí, então, o que ele fala, pastor? No verso 29, Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Foi salva, ainda que ele saiu mancando, o Senhor ali deixou um sinal nele, foi para mostrar para ele que nós somos limitados e Deus não. E Deus mostrou também que nas horas mais difíceis, qualquer problema, até mesmo de uma nação, é esse momento que nós estamos lutando com Deus, onde nós estamos em desespero, com medo, em oração, é quando nós estamos ali travando essa batalha com o nosso Deus. Aqueles momentos mais contundentes, naqueles momentos mais difíceis, é que o homem se apega mais a Deus, né? Que o homem se chega mais a Deus. Jacó está no momento crítico, momento decisivo. Ele vai se encontrar com aquele irmão que o havia jurado de morte. Então aí nós estamos vendo a dependência total, única de Deus e a ação. Ele está sempre agindo, ele não está paradinho, quietinho, chorando lá, pedindo para ninguém orar por ele. Ele está ali fazendo o que ele tem que fazer e está buscando a Deus, buscando o Senhor. Buscando e fazendo. Agindo o tempo todo. No início de Gênesis 33, quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Você vê que o grande amor dele, ele colocou lá por último, não é? Então a gente vê nitidamente que Raquel era a esposa amada dele. Ele considera, cuida dos outros, mas é ela que é minha amada. Ele protege ela aí, novamente. Muito lindo. E no verso 3, e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então ele vai se prostrar 7 vezes, ele vai mostrando para o irmão que o irmão é superior. Não é que o irmão tem que ser honrado, que o irmão mais velho dele faz muito tempo que ele não vê, então ele está pisando ali no chão onde o irmão mora. E ele está então agradecendo esse irmão estar vindo até ele. É uma forma de mostrar, ele está honrando aquela pessoa que ele está se dizendo uma pessoa mais abaixo daquela pessoa. Então, ele se humilha. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Olha só. Então aí toda aquela tensão, angústia, preocupação, tanto da parte de Esaú como da parte dele, saiu. Eles choraram, eles estavam com muita saudade um do outro. Aqui a gente pode perceber uma coisa. Quando Deus fala com Caim, fala que o pecado está à porta, ele não conseguiu conter aquele seu ímpeto do pecado. Mas aqui nós vemos que Esaú conseguiu. Ele conseguiu conter aquele instinto assassino que ele havia colocado no seu coração há 20 anos atrás. E nós vemos também outra coisa, né? Que Deus sabe o tempo. Porque não foi por acaso que Jacó ficou 20 anos na casa do seu sogro. Esses 20 anos foi o tempo em que Deus foi trabalhando o coração de Esaú, para que ele recebesse então o irmão como ele recebeu agora.
e eles dois abraçados, e se beijaram e choraram juntos como família. É uma coisa emocionante, porque Deus fez com que eles se reconciliassem. Então a reconciliação sempre é uma coisa muito bonita. Quando nós conseguimos ultrapassar os nossos sentimentos mais ruins que o pecado colocou dentro do homem e conseguimos então vencer, como Deus falou para que Caim vencesse o pecado. Esaú mostra que é possível. Esaú está feliz e fala assim, ele viu as mulheres, viu os meninos, quem são? Jacó respondeu, são os filhos que Deus me agraciou. Não é? E então se aproximaram as servas, ele e seus filhos, e se inclinaram. Depois também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegou José e Raquel, né? E se prostraram também. Vejam que eles vão fazer a mesma coisa que Jacó fez. Eles vão se inclinar diante de Esaú, né? Mostrando que ele é uma pessoa importante. Eles estão muito agradecidos dele estar recebendo a todos. Então aí, agora dos versículos 9 até o versículo 11, ele vai estar insistindo para que o irmão receba os presentes. O irmão fala que não precisa, que ele está muito bem. Ele insiste e o irmão, então, recebe. Mas Jacó insistiu, não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem. Ficou em paz quando ele viu o irmão, que o irmão não fez nada para ele, não é? Então, é contemplar o semblante de Deus, contemplar a paz, né? A alegria. Fiquei muito bem de te ver, você me acolheu tão bem. Então, ele aceitou todo aquele presente, como nós já falamos, 580 animais, que está tudo especificado aí nos versículos, depois vocês podem estudar direitinho. E aí, então, ele agora fala, vamos sair, vamos embora? Ele falou, não, olha, você vai à frente que eu vou passo a passo, porque eu tenho mulher, os animaizinhos estão prenhas, então fica difícil caminhar depressa, eles podem morrer. E aí no versículo 14... Passe, meu senhor, adiante de seu servo, eu seguirei aos poucos, no passo do gado que vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. E aí ele pega, no versículo 15, ele fala, então vou deixar aqui para você algumas pessoas para ficar aqui e te ajudar. E que ele responde? Jacó respondeu, para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Então ele não quer ninguém ali do grupo de Esaú ali com ele. Ele quer sentir liberdade para ele poder caminhar tranquilo, não é? E aí, pastor... Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso, o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado essa tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Pastor, no versículo 20. Ele levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Então agora ele vai levantar um altar nesse lugar, porque ele chegou em paz, em segurança. Ele vai levantar ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Olha, não é só o Deus de Abraão, não é só o Deus de Isaac, agora é o Deus de Israel. Eu já não tenho mais aquele nome, não é? Não vou mais precisar carregar esse nome de calcanhar. Agora eu tenho um nome que é poderoso. É aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu e venceu. Aleluia. E nós também somos aqueles que em nome de Jesus nós prevalecemos. Porque Jesus morreu lá na cruz para nos salvar e através do sangue de Jesus nós temos acesso ao trono de Deus. Nós podemos chegar ao Pai nesta confiança, neste amor, nesta graça. Recebemos agora um novo nome também, de filhos de Deus, servos do Deus vivo.
nós vemos o cuidado de Deus para com Jacó. E agora nós também recebemos de Deus uma riqueza muito grande. A primeira delas foi as Escrituras, onde Deus se revela. Mas a maior é a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vem ao mundo para reconciliar o homem com Deus. Deus está cuidando para que nós possamos, então, termos um relacionamento com Ele, como Jacó tinha, como aqueles homens do passado tinham. Todos nós, durante a nossa vida, nós vamos ter dificuldades, problemas, aflições, como ele teve agora, uma grande aflição, um grande medo de se encontrar com esse irmão. E nós também, na nossa vida, nós vamos ter essas dificuldades. O importante é nós termos um relacionamento com Deus para estar também como Ele, orando a Deus e se preparando para essas coisas e podemos vencer como Ele venceu. E ele venceu com a ajuda de Deus, porque Deus veio travar essa luta com ele. Então, irmãos, nós não estamos orando sozinhos. Deus está conosco na nossa oração. Tudo que Jacó faz é buscar a Deus. Desde quando ele vai embora, ele sai da terra e vai para a casa do sogro em Padã Arã. E quando ele volta, tudo na direção de Deus, no cuidado de Deus, buscando e mostrando como nós somos medrosos, como nós somos fracos diante de um perigo, diante de algo novo. Quem não tem medo? Quanto mais medo eu tenho de uma situação, mais eu estou ali como é de Jacó. É claro que Jacó está tendo muitos problemas. A gente sabe que a vida é assim, ela é cheia de obstáculos. Vivemos numa época em que as coisas estão cada dia se deteriorando mais. Então nós precisamos estar bem equipados para vivermos nesses dias. Equipados, como diz lá Efésios capítulo 6, com todas as armas de Deus. Assim como Jacó fez as suas estratégias, nós também temos que construir as nossas. E quem dá é o Espírito de Deus, porque quem deu essa estratégia para ele foi o Espírito de Deus que estava com ele. Apesar de nós sabermos, a palavra diz que aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna, bênçãos que Deus tem para nós, quando estamos na vida prática, muitas vezes esquecemos dessas promessas de Deus e da palavra de Deus, da bênção de Deus. Ele falou as promessas na oração. Ele falou o que Deus tinha falado e o que Deus ia fazer na oração dele. Não é? Olha, o Senhor falou isso e o Senhor falou que ia fazer isso. Então o Senhor já me protegeu quando eu estive lá na casa do meu sogro. Agora me livra do meu irmão. Então assim é. A cada passo, lembrando das promessas de Deus, Jacó foi avançando e foi vencendo. E assim tem que ser a nossa vida. A cada passo, confiando nas promessas, na palavra de Deus, nós vamos avançando também. Então, quando ele fala assim, olha, quando eu saí daqui, eu só tinha o meu cajado. E agora eu tenho 2 grupos comigo. Veja o quanto ele cresceu. Ele é capaz de se humilhar e falar, Senhor, eu não era nada. Eu não tinha nada. E agora tudo que eu tenho o Senhor me deu, está aqui, ó. E eu entrego isso para o Senhor, me livra da mão do meu irmão, porque tudo isso que o Senhor me deu, eu tenho cuidado, agora cuida de nós. Que lindo, que bênção, que maravilha é poder depender do Senhor. Confiar nas suas promessas e andar nos seus estatutos. Nós vemos aqui em 1 Pedro 5, 6 e 7, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. E não é isso que Jacó fez? Ele foi se humilhando, e não foi isso que as suas esposas, suas servas também fizeram? Foram se humilhando, se inclinaram no chão? E ali, então, ele, na realidade, se inclinou primeiro diante de Deus, depois diante dos homens. E assim tem que ser as nações. O homem tem que se inclinar diante de Deus primeiro e depois diante dos homens. Nesses versos de 1 Pedro 5, 6 e 7, nós percebemos que o único caminho que o homem tem é quando ele se humilha
e permite Deus controlar as coisas. Assim como Jacó fez, porque no tempo oportuno, diz aí, ele nos exaltará. Aqui diz que nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque é Ele que cuida de nós. Ansiedades, angústias, medo, tudo que Jacó sentiu, mas não é por isso que ele deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Isso me faz pensar quando aquele rei falou se ele iria confiar no braço de carne ou em Deus. Então, os homens estão buscando no braço de carne, que é a sua própria força. Mas nós, os servos de Deus, vamos buscar o nosso Deus, porque Ele é poderoso para nos dar o livramento. Vamos encerrar? Vamos. Você ora? Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade no céu como na terra. Pai amado, te agradecemos porque tu cuidaste de Jacó e porque o Senhor também cuida de nós. Amém. São tempos difíceis, Sim. são tempos em que nós temos tido muitas dificuldades, mas temos confiado no Senhor. Amém, Senhor. Queremos continuar depositando a nossa confiança em Ti, Senhor, Amém. porque nós sabemos que somente o Senhor tem a bênção, tem a vida eterna. Amém. Te agradecemos por todas as bênçãos, com a ajuda do Teu Santo Espírito e em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero me despedir dizendo fique com Deus e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.